Estamos de volta, essa é a semana da testosterona, lembre? Eu comentei anteriormente sobre uma situação de um homem na casa dos 30 anos que começou a se sentir mais cansado, a perceber que não estava dormindo bem e a ficar mais estressado, tinha ganhado uma promoção no trabalho e aí sobrou menos tempo para ele fazer exercício, engordou um pouquinho, ficou com aquela barriga saliente e a esposa começou a reclamar, ué, você não me procura mais, o que está acontecendo? Bem, a gente fez a seguinte questão, será que esse homem tem uma necessidade de aumentar os níveis de testosterona? Essa dúvida, essa situação clínica, esse homem que está preocupado com os níveis de testosterona, vão ser úteis para a gente, em seguida, detalhar um pouquinho mais sobre como funciona essa história de identificar a queda da produção de testosterona e como a gente faz para tratar esse problema. Então acompanhe aqui, não esqueça, se inscreva, ativa o sininho e compartilha. E no vídeo anterior, eu comentei sobre as coisas básicas da testosterona, o eixo hipotálamo, hipófise, gônada, como esse controle é sutil e muito bem feito dentro dessa nossa máquina complexa e perfeita. E agora vou comentar com vocês o que fazer para identificar a situação em que vale a pena a gente oferecer uma ajudazinha para a ação da testosterona, ou seja, quando realmente está faltando testosterona e a gente pode oferecer um pouco mais de hormônio para que esse homem fique melhor. Então, a base do tratamento com hormônio é a gente sempre se preocupar com 3 conjuntinhos que eu vou mostrar para vocês quais são. O primeiro conjuntinho é a pessoa ter queixas, ou seja, sinais e sintomas de que realmente está faltando hormônio. Isso pode ser identificado por carência da ação androgênica ou da ação anabolizante da testosterona. O que é a ação androgênica, Dr. Walter? É aquela que está ligada à libido, à formação dos pelos, à consistência da pele oleosa, à produção das glândulas sebáceas, tudo ligado à virilização. E, por outro lado, o que é anabolizante? A anabolizante é a formação, a construção de músculos da estrutura osteomuscular no corpo humano. Então, essas duas ações são muito dependentes do nível de testosterona. Então, o homem que está cansado, que está irritado, a ação da testosterona também é importante para a manutenção, para o equilíbrio do humor. O homem que está com pouco interesse sexual, ele para de ter fantasias sexuais, ele não tem mais vontade de namorar, nem quer saber de se masturbar, ele vê situações que antes eram excitantes e aí ele parece que está apático. Tudo isso pode ter relação com falta de hormônio, com falta da testosterona, com níveis baixos de testosterona. Então, primeiro conjunto, presença de sinais e sintomas compatíveis com a falta do hormônio. Segundo conjunto, a dosagem da testosterona total realmente baixa. E a gente sempre faz a dosagem pela manhã, entre 7 e 10 horas, que é importante, que é o momento do pico de produção de testosterona, e a gente nunca se baseia em um exame único. Sempre faz mais de uma dosagem, pelo menos 2. 2 conjuntos. E qual é o terceiro, Dr. Walter? É a ausência de contraindicação para reposição do hormônio. Ou seja, ele não pode ter, por exemplo, diagnóstico ou suspeita de câncer da próstata ou câncer da mama. São 2 tumores que são dependentes da testosterona. Então, se o paciente está com um câncer que é alimentado pela testosterona, eu não vou oferecer mais testosterona para o paciente. Isso parece ser bastante óbvio. E existem contraindicações relativas. Quais são, Dr. Walter? Lembrem, a testosterona é um hormônio que ajuda na retenção de sódio e água. Então, quem tem hipertensão arterial não controlada não deve fazer reposição. Quem tem apneia obstrutiva do sono, ih, que nome complicado, Dr. Walter, é a pessoa que dorme, parece que ela está afogando, ela ronca muito, ela tem períodos de ficar sem respirar e de repente ela respira
assoberbada. Então, esse é um diagnóstico que é feito em clínicas do sono. A pessoa faz um exame, dorme na clínica e sai com esse diagnóstico. Então, a apneia obstrutiva do sono, o ideal é tratá-la antes de pensar em fazer a reposição. Que mais? Enxaqueca e epilepsia também são duas situações que pioram com a retenção de sódio e água. Então, nesses três conjuntos, quem está na interseção dos três conjuntos, ou seja, tem sinais e sintomas, tem testosterona realmente baixa e não tem contraindicação, aí está uma boa indicação para a gente fazer a reposição. Então, esse nosso caso do homem entre 30 e 40 anos que está cansado, irritado, não dorme bem, começa a ter uma queixa da parceira de que não está mais interessado sexualmente, o que a gente tem que fazer? Dosar a testosterona pelo menos 2 vezes. Aí vamos fazer uma hipótese. Dosou e está em 600. Ora, essa é uma faixa absolutamente fisiológica da testosterona. É muito pouco provável que esses sintomas que ele está tendo tenham relação com uma queda hormonal. Então, a gente tem que lembrar esse homem que ele tem que cuidar dos hábitos do dia a dia, que talvez essa promoção dele e uma maior cobrança no trabalho estejam causando todos os sintomas, inclusive a falta de um sono regenerador, que pode justificar o cansaço, desinteresse sexual e tudo que está muito parecido com falta de hormônio. Então, atenção, não é tudo que você lê na internet que você vai se encaixar ali e chegar à conclusão. Bom, então eu preciso de mais testosterona? Não é tão simples. Mas vamos agora para uma outra situação hipotética. Dosamos a testosterona e apareceu lá 240. E esse paciente tinha uma dosagem de 2 anos atrás em que a testosterona estava em 600. Ora, então eu posso, como médico, pensar, bom, talvez ele tenha tido realmente uma queda significativa na testosterona e a falta de testosterona, pode estar ocasionando esse conjunto de sinais e sintomas. Então, o que eu tenho que fazer? Conversar com o paciente para saber, número 1, se ele fez os exames da próstata, se está tudo ok. Eu examino o paciente, eu faço o exame do toque, eu faço o PSA, eu vejo a história familiar, ele tem algum parente de primeiro grau que teve câncer da próstata, tudo isso para fazer o diagnóstico ou descartar essa que seria uma contraindicação para eu aumentar o nível de testosterona dele. Segunda questão, avaliar a questão do sono. Será que esse sono ruim tem a ver com a apneia obstrutiva? Atenção, se ele for obeso, sobrepeso, com aquele pescoço largo, você pergunta, você ronca, você tem sonolência diurna, ou seja, dorme de dia, fica meio cambaleando quando não está fazendo nada? Tudo isso são indícios de que talvez valha a pena pedir a polissonografia antes de prescrever a testosterona. Que mais? Bom, eu tenho que perguntar sobre fertilidade. Vocês lembram? Quando a gente vai mexer no eixo hipotálamo, hipófise, gônada, lembrando, se eu oferecer testosterona, o testículo vai parar de produzir espermatozoide. Então, o senhor ainda está querendo ter filho, como é que está a questão da prole? Sua família já está constituída? E aí, diante da resposta, não quero filho, já tenho 3, está tudo bem, aí eu posso pensar em fazer o tratamento com a testosterona. Mas, doutor Walter, que tipo de testosterona seria ideal para essa situação? Bem, aqui vai ser bem en passant, porque esse é um assunto mais técnico, mas o que a gente faz é começar sempre com uma testosterona de curta duração. Então a gente geralmente começa nos primeiros 3 meses com um gel, acompanha a melhora gradual da testosterona com exames laboratoriais e verifica se os sinais e sintomas estão melhorando conforme os níveis hormonais estão subindo, ok? Então a reposição implica em que o médico acompanhe periodicamente o paciente. Por quê, Dr. Walter? Porque, veja, ele pode melhorar o nível laboratorial e não melhorar os sintomas. Ele pode melhorar o nível laboratorial, mas, por exemplo, começar a ter um hematócrito que sobe muito. Isso é pouco provável com o gel, mas pode acontecer em outras situações usando o hormônio. Mas a mensagem é, tem que fazer um acompanhamento. Você tem que ter um bom relacionamento com o seu médico para se aventurar nesse terreno da reposição hormonal. E o último detalhe importante, especialmente o paciente diabético,
ele tem um benefício muito grande quando ele melhora os níveis de testosterona. Então, você que está nos ouvindo, é diabético, está com sobrepeso, não está com um controle ideal dos níveis glicêmicos, não está fazendo muito exercício, etc., vá no seu médico, peça para dosar a testosterona e converse sobre riscos e benefícios da reposição. Ok? Continue aí acompanhando. Em seguida, a gente vai falar do uso dos anabolizantes, ou seja, hormônio para homens jovens. Não perca! Manda sua pergunta, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, ajuda a gente a continuar esse papo pro homem.